Olá, gente, professora Júnia Andrade. Eu vou explicar para vocês como vocês devem elaborar o recurso da PPMG, perdão, porque basicamente eu não teria agenda para fazer recurso, tá, gente? Eu até explico. Eu já tenho um tempinho que eu tô tratando de um problema de saúde em família e tem semanas que a agenda fica bem apertada em função dessa questão, tá? Então eu vou explicar para vocês todo o processo de se fazer o recurso, os cuidados que vocês têm que ter. Recomendo que assistam o vídeo mesmo, tá certo? Para que vocês não tenham problemas. Bom, primeiro eu deixei aqui até uma mensagem, vocês vão entender para passar um pouco de confiança, não é, nas informações que eu vou levar até vocês, que é minha forma de colaborar de alguma forma. Até uma mensagem de uma aluna, eu tirei o nome da aluna aqui porque, não é, questão de proteção de dados. Aqui foi em 2021, concurso da Câmara de Curitiba, salvo engano. É uma das mensagens que eu recebi, que foi de uma aluna informando que o recurso conseguiu aí a pontuação máxima. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque eu vou me valer exatamente do exemplo do recurso que eu fiz para ela, tá certo? Que eu acho um recurso mais simples assim para vocês. Existem outros recursos também que eu obtive sucesso naquele concurso, porém tinham elaborações, como era uma prova de conhecimento específico, então aquele não seria tão interessante assim para trazer. Mas vamos lá. Primeiro, né, vamos nos lembrar do tema. Primeira preocupação que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer recurso é da nossa posição no concurso público, antes de eu pensar tema, tá? Sobre sua posição. Qual que é o motivo de você fazer recurso para o Instituto Selecom? Você passou, está bem classificado, então fique onde você está, não vai brigar por mais pontos. Por quê? Porque a Selecom é uma das poucas bancas que reduz nota, tá, pessoal? Aqui eu até trouxe informação do edital, em que ela deixa, né, bem claro que o recurso que for interposto, se ele for procedente, o que é procedente? Se ele passar na admissibilidade, não é de a banca considerar que o recurso foi válido para aplicar pontuação, não é isso. Se ele for admitido, tá tudo certinho, ele chegou bem, então ele pode alterar a sua classificação inicial, tanto para uma posição superior quanto uma posição inferior. E aqui tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você, então, tem que ser a pessoa que vai fazer o julgamento da sua necessidade. Porque se você deixar na mão do palhacinho, né, eu vou me referir assim, porque fica mais fácil. O que deixar na mão do palhacinho? Eu vou correr pro primeiro profissional que eu encontrar e vou pedir um recurso sem eu raciocinar o que eu quero. Você pode se prejudicar no concurso público, tá? É claro que a decisão por um recurso nem sempre está só nas mãos do elaborador. Às vezes a gente capricha num recurso, a banca não cede em nada. Mas eu sempre tomo muito cuidado de falar, olha, não cabe, e falo para o aluno, não mexe com isso não. Quando eu faço recurso é isso. Mas você tem que ter muita sinceridade no seu coração para saber da sua posição. Então, se você passou, você tem que mensurar bem se vale a pena você fazer o recurso. Júnior, mas realmente quem passa não faz recurso. Não faz sim. Se a pessoa passa mal colocada, ela precisa de fazer um recurso para se defender. Mas na Selecom, ela precisa avaliar se realmente cabe isso, tá? Tá certo? Acho que vale até uma oração, uma meditação para ver se te dá uma luz numa situação como essa, para você não decidir sozinho. E nem é justo que você passe a decisão adiante. É bom que você pense bastante em você. Analise todas as vertentes do concurso, analise a possibilidade de nomeações, mais nomeações além das vagas, aquela coisa toda. Se tiver, fique quieto no seu canto, tá? Se você quase passou, você precisa observar se há nomeações que vão exteriorizar essa vaga aqui, se podem chegar até você. Se você tá com a nota ruim mesmo, né, tá longe, aí você pode fazer recurso à vontade, porque não vai interferir em basicamente nada. Se você ganhar alguma coisa aqui, você tá no lucro. Enfim, vamos lá. Antes disso, antes de dar esse resultado, você precisa entender que a banca não vai apreciar os recursos. Então aqui são os critérios de admissibilidade. Se você fizer isso aqui, se o recurso não estiver de acordo com as especificações contidas naquele capítulo, eu vou explicar quais são. Se o recurso for fora do prazo, fora da etapa estabelecida, isso aqui ninguém erra, sem fundamentação. Aqui já está uma especificação.
Existem bancas que você pode simplesmente montar o recurso de acordo com o padrão de resposta. O caso do Sebrasp, e, aliás, é o melhor remédio para o Sebrasp quando o recurso se baseia total e exclusivamente no padrão de resposta. Porém, existem bancas que não. Desde que elas forneçam um padrão ou não forneçam, você vai ter que trazer fundamentação adjacente, tá? Ou seja, vai ter que pesquisar alguma fonte para te ajudar a sustentar o seu recurso, tá bom? Recursos com argumentação idêntica a outros recursos. Eu sempre, quando presto serviço de recursos, o que eu faço? Eu deixo anotado para o aluno para ele jamais mostrar o recurso dele para outra pessoa durante a fase recursal, porque isso aqui costuma gerar problema, certo? Poucos dias um aluno, um ex-aluno me perguntou, Júnior, esse argumento da banca aqui, eu falei, a banca está indicando cópia, só que a gente sabia que não tinha, não era um problema nosso mesmo. Por quê? Porque eu tomo cuidado de eu, Júnia, fazer todos os recursos dos meus alunos. Antigamente, quando, por exemplo, eu trabalhei no ponto dos concursos, o que eu fazia? Eu tinha uma equipe de coordenação ali com 300 professores, então eu distribuía aquilo para os professores fazerem. Mas à medida que as bancas foram ficando cada vez mais exigentes, o medo foi crescendo, né? E, gente, e às vezes, quando você chegar, por exemplo, num local que tem muita gente fazendo recurso para muita gente, vamos supor, né, o que você desconfie disso, tem algum medo porque realmente dá problema. No caso desse aluno que reclamou esses dias, o problema foi a PCDF, né, e nem foi aquilo ali, a gente identificou que foi um erro da banca mesmo, porque eu até falei para a banca, falei para o aluno, falei, querido, pode pedir exibição de documentos por meio de mandado de segurança, porque é direito seu, ela não vai achar esse documento, a menos que você tenha mostrado esse seu material para alguém. Uma vez aconteceu no concurso do TJPA, né, de um aluno que era casado com outro aluno, ele comprou um recurso só, porque realmente sai caro, e o que ele fez? Ele mostrou esse recurso para a esposa dele, e aí eles foram fazer juntos, na verdade o dela. E aí deu muita argumentação aproximada, não é? E a banca, na época, não sei se era a VUNESP ou o Instituto AOACP, cancelou, e era na época do ponto, aí ele veio, não é, reclamar, a gente pediu o nome então da outra parte, se ele tinha, e a esposa dele também teve o recurso cancelado, então na hora que ele deu o nome, só tinha a matrícula dele, então realmente não era um problema nosso. Então, isso você tem que tomar muito cuidado, tem que conversar muito com a pessoa que vai fazer, falar, fulano, não faz meu recurso, eu até faço, já que você vai pagar por um recurso, converse com a pessoa, por favor, não faça meu recurso similar ao de outra pessoa. Porque senão, se der esse espelhamento, hoje a banca acha fácil, ela usa um copy spider, acha muito fácil isso. Isso pode ser ruim, tá? Então não é tão interessante. Interpor recurso contra terceiros, né? Ou seja, recurso em ser voltado para a banca, não tem outra coisa. Interpor recurso em coletivo, ninguém vai fazer essa loucura, né? De fazer um recurso para você mesmo colocar o seu nome de outra pessoa, isso não existe. E recurso também desrespeitando a banca não serve, tá bom? Bom, vamos à situação então para a gente poder chamar a atenção aqui. Olha só, a nossa redação valia 100 pontos. Você precisava fazer um mínimo de 20 e um máximo de 30, tá certo? Observando os critérios que seguem. Então aqui a banca te deu lá no edital a tabela de pontuações. Gente, eu ainda não vi as discursivas da PPMG, mas eu vou falar com base em outras discursivas da Selecom, tá? Normalmente o que a Selecom faz? Ela coloca assim, por exemplo, conteúdo. E aqui dá nota. Então valia 40 pontos, o cara ficou com 30, por exemplo. Tá bom? Às vezes ela fala forma. Valia 60 pontos, ela dá 50. E muitas vezes a banca não detalha, tá? Onde foi que você tirou. Tem vezes que não. Eu já peguei provas em que a banca, sim, ela colocou a pontuação aqui por área. Então é muito mais fácil defender quando a banca faz isso aqui. Tá certo? Você se defender. Então vamos lá, eu vou pegar aqui os termos que foram empregados no sistema de recursos de provas anteriores, tá certo? Se tiver mudado alguma expressão, né? Vocês podem deixar aqui no comentário, se eu puder auxiliar vocês ainda essa semana, eu auxilio. Vamos lá. Os recursos devem seguir as seguintes determinações. Não conter qualquer identificação do candidato, você não pode assinar seu nome, nem deixar nada que possa te identificar, tá bom? Ser elaborado com argumentação lógica, consistente, acrescidos de bibliografia. Você vai ter que colocar essa referência. Se você não colocar,
naturalmente a banca já vai indeferir, tá certo? O que me fez ganhar recursos na Selecom era esse cuidado aqui, tá? De colocar uma bibliografia. Apresentar a fundamentação referente apenas à etapa previamente selecionada para o recurso. Então isso aqui quer dizer o seguinte, quer dizer que a banca vai te deixar assim, por exemplo, nota de forma, que é a nota gramatical. Se você tem problema aqui, você vai apresentar o recurso para cá, vai fazer um recurso aqui. Se você tem problema de conteúdo também, você faz outro recurso aqui. Vão abrir diferentes áreas para você protocolar cada texto. Então, eu aconselho primeiro você digitar o seu recurso em Word, tá bom? Para depois você vir aqui, tá? Vou falar da questão da forma, que é a gramática principalmente, né? Em forma, a banca vai analisar essas questões aqui, ó. Vai analisar ortografia, acentuação, propriedade vocabular, morfossintaxe, pontuação, elementos de coesão. Gente, um recurso gramatical, vocês podem contratar um professor de língua portuguesa com segurança para a parte gramatical. Por que eu digo com segurança? Porque os erros são só seus, então já dá diferença na argumentação em função desta originalidade. Inclusive, o que aconteceu com esse aluno da PCDF foi isso. Os argumentos eram só deles, não tinha como criar, não tinha como copiar. E aí você pode contratar numa boa, porque você só repise, né? Fala, olha, use outros termos, né? Não pegue a mesma forma. Porque eles, realmente, nesse concurso, eles tendem a reduzir pontos, eles podem cancelar o meu recurso por conta de cópia. E aí o examinador tem que olhar estas questões, principalmente, né? Na grafia, observar os acentos. Às vezes o aluno usa um acento, o acento parece um pingo, né? Não vai achando que a banca considerou porque não considerou. A forma dos grafemas, você pode usar a letra que for, você pode usar a letra misturada, né, entre forma e cursiva, sem problema algum. Porém, o que acontece? Você tem que tomar cuidado com a forma dos grafemas, porque vamos supor que se eu escrevesse Júnior assim, não é? Isso aqui, esse J não existe dessa forma em língua portuguesa, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com a forma dos grafemas. O uso da hifenização é hífen para dividir sílaba. Recentemente teve um aluno que brigou, falou, não, underline. Eu falei, a banca já tirou ponto, se você reparar por causa disso. É hífen, tá? Se você usou underline, infelizmente, você perdeu ponto em grafia. Falta de aspas em estrangeirismos, em expressões em latim. Ausência de acento grave pode cair em grafia, tá, pessoal? A pontuação, a banca fica bastante, vamos dizer assim, bastante vigilante com a vírgula que precisa da adjunta adverbial, de lugar, de tempo, né, de modo, os elementos de acréscimo, de continuidade, etc. Propriedade vocabular, gente, o mesmo, por exemplo, é um erro, né? O mesmo acontece, é um erro. Coisa, se você não colocar aspas sobre coisa, é erro. Onde só se usa para lugar. Às vezes a pessoa fala assim, foram editadas leis onde... Não. Vez que não existe. Cuidado com a palavra viés, que virou uma moda. Infelizmente o vocabulário é completamente errado. Começa por quem trouxe essa moda, não é? Então, o aluno fala assim, dentro do viés da lei, a lei não tem viés, a lei é reta e direta, tá? Ela não tem viés. Paralelismo, pessoal, é a capacidade de você numerar com a mesma classe de palavras, por exemplo, tá? É só uma explicação bem grosseira de paralelismo, mas te ajuda a entender. Se você colocou artigo para um elemento, deverá repetir para todos. Se não repetiu, então temos um problema morfossintático ligado a paralelismo. Os pronomes demonstrativos, se você sabe que pronomes com SS retomam ideia, né? E pronomes com ST apontam, né, informação subsequente, mas também retomam, porém não retomam ideia, retomam termo preciso, tá? A colocação pronominal, a banca vai analisar a regência, né? Se você não sabe usar o verbo visar, por exemplo, você usa sem preposição, certo? Ó, visam melhorias, né? E visam a melhorias. Então, naturalmente, você pode ter problema. Para português, eu aconselho sim que você procure ajuda, porque português é um assunto muito difícil, não é fácil e tal. Eu vou perguntar para as meninas que trabalham na correção conosco, não é, se elas têm interesse de assumir alguns recursos aqui para vocês. Aí eu deixo
o contato delas abaixo, tá? Mas lembrando que não tem nada a ver com turma de redação, nada, nada, nada. Isso vai ser uma coisa, apenas uma recomendação. E um trabalho bem delas, tá certo? Eu, particularmente, as meninas não fazem nem recurso pra mim, porque tem bastante tempo que eu cortei, como eu disse pra vocês. À medida que os recursos foram aumentando a responsabilidade, eu nem lançando recurso de terceiros no site eu lanço. Às vezes a pessoa fala, deixa eu vender aí pra mim. Eu, não, tá bom? Fosse outra coisa, até poderia deixar, mas de recurso não. Bom, a banca vai abrir uma área denominada argumento. E aqui vem o modelo de recurso que você precisa desenvolver, tá bom? Vou mostrar para você o que você pode fazer. Lembrando que não copie esse texto se você quer passar no concurso. Não copie. Preste atenção na estrutura e coloque as suas palavras. Você pode seguir exatamente a mesma estrutura, mas coloque suas palavras. Por quê? Porque alguém vai copiar. E se alguém copiar, você copiar igual, né, ficar praticamente a mesma coisa, a gente pode ter problema, você pode ter seu recurso anulado por causa de cópia, tá? Então lembrando que isso aqui é uma mera apresentação didática, é uma ficção, foi uma adaptação que eu peguei do recurso daquela aluna que comentou que passou. E eu vou dando aqui várias dicas como você pode mudar, tá bom? Então vamos lá. Prezada banca, respeitosamente, esses elementos aqui indicam que você está tratando a banca com uma certa reverência, um certo respeito. Pode ser nobre banca, pode ser de forma respeitosa ou de forma respeitosa, diretamente sem citar a banca, de forma respeitosa, requer ou requeiro, se você quiser fazer em primeira pessoa pode ser também. Requer majoração da nota 90 pontos para 100 pontos. Daqui a nota total da redação, tá? Vamos supor que você está lá bonzão, mas precisa chegar ao total. A perda da nota ocorreu no quesito conteúdo, especificamente no critério seleção de argumentos e construção da argumentação. É claro que isso aqui, gente, é uma introdução, considerando que a banca vai te apontar todos os detalhes onde foi que você perdeu o ponto, tá bom? Porém, ela só abre duas áreas. Ela só vai abrir área para forma e para conteúdo, tá? Então, você pode falar exatamente o que aconteceu. Você pode falar, a perda ocorreu, ou houve perda, né, com o verbo haver, que houve perda de nota no quesito conteúdo, especificamente critério de seleção. O critério quesito você pode usar igual, não tem problema nenhum, tá? Deixe sempre em caixa alta aquilo que você julga mais importante para o examinador bater o olho, porque você tem que trabalhar a seu favor, né? Tem que facilitar a leitura do outro, tá? Deixa aqui em caixa alta para ele entender o que você quer, tá bom? De início, retoma-se o fato de que a prova discursiva continha basicamente esta demanda. Então aqui você retomou o tema, tá certo? Você pode falar assim, ó, de início importa dizer que o tema da prova era o seguinte, 2 pontos. Então você traz aqui o tema da redação, tá? Pode colocar aspas, pode colocar em caixa alta se você quiser, caixa alta, todas as letras garrafais, tá bom? A partir disso, ou de posse disso, passa-se a defesa. A partir disso, ou de posse disso, dá-se início à defesa, 2 pontos. O que é bacana? É como eu falo, você tem que fazer as coisas para o examinador enxergar o que você quer. Não é o teor da sua fundamentação que vai te salvar, não. Mas é, por exemplo, o cara não é trouxa. Ele olha para o seu texto é bem mais ou menos, olha para o recurso é maravilhoso, ele sabe que quem fez não foi você. Então, o que eu te aconselho? Te aconselho a ser humilde. Pode fazer a defesa com as suas próprias palavras, caso você queira fazer o seu próprio recurso. Mesmo que você não saiba, a banca gosta de aluno que é prático, certo? Isso em todas as bancas recursais. E falo isso porque às vezes tem colegas que são empregados de banca, são professores ali há muitos anos, e eles sobem nas carteiras quando a coisa, né, o aluno traz aquele chororô de coisas. Então não é. Aí coloca aqui, ó. Lembra que neste quesito conteúdo, vamos supor, a gente supôs que houve perda, exatamente seleção de argumentos e construção da argumentação, tá vendo? Veja que tem 2 expressões, não tem? Bacana. Então você vem aqui, ó, coloca assim para a banca enxergar. Seleção de argumentos. Poderia ser outra coisa, se fosse em gramática, pode ser grafia. Aí você fala, na discursiva não há nenhum erro de grafia. Entendeu? Pronto, ponto. Já falou que não tem nenhum erro, você não tem nem que provar, nem que fundamentar. Então vamos lá. Na discursiva, a seleção de argumentos destinados a defender a tese ocorreu ainda nas primeiras linhas da redação. Vem aqui, já vendo esses 3 pontinhos aqui, é o local onde você vai digitar o texto em que você mostra que você selecionou seus argumentos, tá bom? Eles podem estar até separados, você pode colocar aqui em 2 linhas separadas, de repente, ou está concentrado, como esse daqui, né? Está concentrado entre as linhas 1 e 5, aí você vem e coloca tudo, digita bonitinho, certo?
Aí o que você faz? Vamos supor que a sua digitação, você gastou 10 linhas digitando. O cara tem que ler meio milhão de recursos, não tem? Joia, o que você faz? Além de você digitar, você vem aqui e coloca assim, em resumo, em síntese. Aí você diz, a redação concordou com o tema sobre aquela questão da arte, né? E para defender seu posicionamento, apresentou estes argumentos. Argumento A arte é um direito garantido por lei às pessoas em situação de prisão. E a arte gera reflexão sobre a condição humana. Foram os dois argumentos que você quis trabalhar. Você pode fazer isso, às vezes, resumindo as suas expressões, entendeu? Para ficar mais fácil o cara anotar, porque ele só vai conferir ali se você está sendo verdadeiro, né? Na sua exposição. E aí, terminou de mostrar que você fez a síntese da argumentação? Venha para a construção da argumentação. Você pode explicar como que você construiu a sua argumentação. Ou você pode falar onde ela está. O primeiro argumento é desenvolvido no espaço entre as linhas 6 e 12 da seguinte forma. E você digita todo aqui, tá? Abre aspas, digita a redação. Aí você vem, eu quero mostrar que o meu argumento tem fundamento. Se você colocou exemplo, você fala, neste trecho, conforme se observa, foram mencionados exemplos, né, do uso da arte como meio de socialização do preso. Pronto. Ou senão você pode falar, por exemplo, você pode fazer uma reportagem, né? A informação apresentada coincide com uma questão fática, né? Que está contida na seguinte reportagem. Aí você tira um trechinho lá do Pai Google, onde tem aquela reportagem, e coloca a fonte depois aqui embaixo, tá? Ou senão você pode ir à lei, que é melhor dos caminhos. Importa considerar que a arte é um direito garantido por lei, porque este consta expresso na Lei de Execução Penal, né? Artigo 41, inciso 16, inciso 6º, veja que aqui a arte é um direito garantido por lei, então você está considerando que isso aqui realmente está na lei, tá vendo? Constitui o direito dos presos. Aliás, vocês podem usar isso aqui, muitos de vocês vão usar, naturalmente. Vocês podem usar a Constituição, não é? Falando sobre direitos e garantias fundamentais de qualquer pessoa, o direito à dignidade, por exemplo. A arte dignifica as pessoas, o acesso à cultura, né? Os deveres do Estado em relação à educação. A arte é um processo educativo. Então, você vem aqui e pode fazer isso aqui. Portanto, comprova-se a validade do argumento selecionado e construído na discursiva. Joia. Aí você pega o segundo argumento que você trouxe aqui e mostra onde ele está. Vamos supor, aqui não tem nada falando de lei, nenhuma comparação nem nada. O que eu faço? Eu vou lá no Pai Google, coloco lá, por exemplo, alguma coisa para ver se eu acho uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, qualquer coisa, ou mesmo um livro que eu possa fundamentar a minha explicação, né? E aí eu venho, fundamenta-se ideia, a teoria de Fischer, a arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo. Porque aqui está falando sobre a arte gerar reflexão da condição humana. Você joga no Google, coloca PDF, tá? Assim, a arte gera reflexão sobre a condição humana. Aí você pode falar arte e o sistema prisional, né? Coloca lá PDF, que aí vão aparecer os artigos acadêmicos ou os livros que vão te ajudar a fundamentar, tá bom? Aí você vê, diante da comprovação, os argumentos é justo o alcance de 20 pontos neste critério. Portanto, reitera-se a majoração da nota discursiva para 100 pontos. É muito importante você frisar a pontuação que quer, tá? Muita gente constrói recursos brilhantes e não fala a nota que quer, né? Não resolve nada, tá bom? Fonte bibliográfica. Aí você vem aqui a Lei de Execução Penal, né? Aqui o endereço, só copiar a tua barra de endereço. E aqui, né, a fonte bibliográfica, se você tirou de algum livro, se você tirou de alguma tese, não é? Então você pode colocar aqui o sobrenome da pessoa em caixa alta, aqui o nome dela, o título da obra, tá certo? Se tem tradução ou não, a edição, se for livro, né? 2 pontos, aqui Rio de Janeiro, e a editora e o ano, tá bom? Então, é isso. Não tem muito segredo, tá, gente? Como eu digo, recurso, se você tiver certeza de que você está certo, basta você falar que não tem aquele erro. Seja claro em relação à pontuação, peça à banca reconsideração e tente fundamentar o máximo que você puder, tá bom? Eu vou ver com as corretoras se aqui abaixo, se elas aceitarem, abaixo do vídeo ficará exatamente ali uma orientação, tá certo? Para que vocês possam entrar em contato com elas. Se
vocês não quiserem, naturalmente podem procurar quem é de confiança de vocês, sem dúvida alguma, tá? Mas tenham sempre esse cuidado de pedir às pessoas para tomar muito cuidado com o teu texto recursal, só fazer realmente se tiver certeza de que vale a pena pegar, porque estamos diante de uma banca que não pensa duas vezes para descer pontos, tá, gente? Essa não pensa não, tá bom? Beijo grande para todos vocês, sucesso para quem ainda vai continuar brigando, não é? E que tudo dê certo, tá? Da melhor forma possível.